pessoas, tudo bem com vocês? O que faz um filme ter um bom plot twist? É o termo pra virada, a surpresa do filme. Aquele filme que você tá vendo e fala, caraca, meu Deus, ele é o culpado, quem é culpado, sabe? Eu já fiz um vídeo aqui no canal falando de filmes que eu queria esquecer pra poder ver de novo. E nesse vídeo eu falei de vários desses plot twists, dessas viradas que a nossa cabeça explode. Nesse vídeo aqui eu vou tentar não falar tanto daqueles filmes que foram citados naquele vídeo. Mas o fato é, o que faz uma virada boa não é só ela ser inesperada. Porque senão você pode colocar qualquer maluquice aleatória, entendeu? Ah, na verdade a pessoa era um jacaré. E não engaja muito. A virada que pega é aquela que tinha os sinais na sua cara e você não reparou. Quanto mais o filme prepara o terreno sem conseguir te revelar o segredo e no final te revela, você se sente mais enganado. Fala, caraca, pode crer! O pode crer, ele é mais poderoso do que algo totalmente aleatório. Então nesse vídeo eu quero mostrar essas viradas que foram fundamentadas ao longo do filme e mesmo assim chegou no final e a gente foi surpreendido. Então eu vou falar disso tudo depois da vinheta. Mas calma, você tá falando assim, ah meu Deus, será? Eu vou tomar spoiler do filme X que eu não vi ainda, vou deixar esse vídeo aqui pra ver depois. Quando a gente estiver falando de um filme, já vai começar a aparecer o quadrinho dele. A gente vai botar em algum canto aqui o quadrinho do filme e um loadingzinho, certo? Porque eu estou falando o spoiler daquele filme específico. Se você não quiser tomar, vai a puta que te passando ali o mouse no YouTube, ou deixa no mudo e vai passando rápido, e aí você pula o filme que você não quer tomar spoiler. Dessa forma dá pra você aproveitar o vídeo. Sempre tem um filme que a gente nunca viu. Então vamos lá. Antes de eu começar a discutir, vamos definir o parâmetro. O que pra mim é um plot twist ruim? Eu vou citar um filme que muita gente gosta, muita gente adora esse filme, que é O Colecionador de Ossos. Enhance. That's a woman's face. Eu não gosto. Não me diga. E por um detalhe, porque a entrega da surpresa é ruim. Você tem toda uma investigação, o cara tá lá na cama, não sei o que, papapau. E aí no final descobre que é o médico. É o médico, eu que estou tratando, eu que sou o vilão. É ruim. O filme não te mostrou as ferramentas pra que você pudesse tentar ou não adivinhar antes. É jogo sujo, sabe assim? Não tinha como você adivinhar aquilo. Então, eu lance, sabe, virou um unicórnio do nada, sabe? Quando mostra que é o médico e fala assim, não, na verdade, você fez uma maldade e eu estava aqui o tempo inteiro me querendo me vingar de você. E você não tem essas ferramentas, esses argumentos antes pra você, putz, estava na minha cara e eu não vi, sabe? Então assim, soa fraco. Então isso pra mim é um plot twist ruim. É um plot twist que não te prepara, ou seja, é um plot twist que usa o retcon. O retcon é aquela explicação do na verdade. Na verdade, eu estava aqui o tempo inteiro. Você recontar o passado com informações que não estavam presentes antes ali é ruim. Você sente que a entrega não foi boa o suficiente. I was sent to prison for 6 years. Que papo torto do caralho. É diferente quando você fundamenta. Vou te dar um exemplo. O Grande Truque, filme do Christopher Nolan. It was the greatest magic trick I've ever seen. O personagem do Hugh Jackman, ele de fato consegue alguma coisa que é mágica. É a primeira loucura que você vê realmente no filme. E ele consegue botar o personagem do Christian Bale preso, que ele incrimina ele. E aí vem a grande virada do filme, que é ele de fato tinha um irmão gêmeo pra fazer o truque de desaparecer num lugar e aparecer no outro. Só que o filme pavimenta isso desde o início. E a gente, quando a gente vê de caraca, ele fala que o... That's what a good trick costs, Angier. Risk. Sacrifice. A gente vê a mudança do personagem em relação à esposa. No, Alfred, stop. This isn't you. Stop performing. Secrets are my life. Our life. Um dia é o cara que é apaixonado pela esposa, outro dia é o cara que é apaixonado pela Scarlett Johansson, sabe? São dois caras convivendo ali e a gente não nota. Quando ele fala no final de cara, faz todo sentido. Do you love me? Not today. Isso é uma boa construção. Você sente que você poderia pegar essa informação, mas você não pegou ela. Que mestre. He uses a double. No. It's too simple. This is a complex illusion. You only say that because you don't know the method. It's a double that comes out at the end. It's the only way. Mas repara que pra você fazer uma entrega dessa, normalmente você tem um argumento pra que você esconda o fator principal. Nesse caso era fazer o truque. No caso do sexto sentido, que eu já falei no outro vídeo, era o fato da pessoa estar morta. Os mortos não sabem que eles estão mortos e tal. Mas às vezes a justificativa é um trauma. Quando a pessoa ela passa por um trauma, a gente entende que a configuração da nossa cabeça pode mudar. E isso daí é um pretexto pra muitas reviravoltas. A gente pode falar do excelente filme A Ilha do Medo. Pra mim, um dos melhores filmes do Scorsese. E a virada do filme
conta com um trauma. Você acha que o Leonardo DiCaprio tá ali investigando o assassinato da esposa e tal, ele quer fazer justiça, ao ponto que você entende depois, lá na frente, que não é à toa que ele tá no hospital psiquiátrico. Quem matou a esposa dele foi ele mesmo. A esposa matou os filhos e ele foi e matou a esposa. Isso desenvolveu um trauma nele pra ele lidar com isso, ao ponto dele querer reviver aquilo. É um trauma tão horroroso perder a família dessa forma e ainda colaborar pra isso. E a cabeça, não vou lidar com isso, vou ficar revivendo isso. Só que no final ainda tem aquela entreguinha, né? Você acha que ele pirou, mas ele fala no final, né? Which would be worse, to live as a monster or to die as a good man? Que faz a gente pensar assim, cara, peraí, ele tem noção do trauma. Ele prefere passar por uma lobotomia a ter que viver com esse trauma. Deixa o final ainda mais cinzento. Rapaz. Se você parar pra pensar, a gente tá no mesmo universo aí do Memento, Amnésia. Já começando com o spoiler aqui, é a mesma coisa. Foi um trauma, o cara tá procurando o assassino da esposa e tal, não sei o quê, pra no final ele descobrir que quem matou a esposa dele foi ele mesmo. Ele mesmo esqueceu e deu doses a mais de insulina pra esposa, foi um lance desse assim, e ele mesmo matou a esposa. O cara tava atrás de uma vingança que ele já tinha feito. A amnésia tá acontecendo ali não só pra ele não lidar com aquilo, mas ele conscientemente, em algum momento que ele ainda tá com um pouco de memória, ele decide, eu não vou lidar com essa porra. Prefiro ficar a vida inteira correndo atrás de um culpado. E acabou. É angustiante demais. Fala, ai, cara, que malvado. Porque a gente entende que tem gente que não consegue lidar com um trauma muito grande. E isso me lembra Desejo de Reparação. Um filmão, tá? Um dos filmes favoritos da minha esposa, Livinha. Qual é a virada desse filme? Esse filme tem todo um lance da menina que faz a acusação, né, pro McAvoy lá e meio que parece que vai destruir a vida deles por causa dessa acusação, dessa falsa acusação. Ela acha uma coisa e na verdade não era. A gente vê em determinado momento que eles estão falando lá no final que tudo deu certo. Vai chegar no final e você vê que aquele final é uma farsa. Aquele final está rolando porque ela tá fazendo um livro, ela tá contando uma história, uma memória, ela tá refazendo a história como ela gostaria. Mas na verdade não, os dois morreram por causa da guerra e nunca teve o reencontro. E a garota tá lidando com esse trauma dessa forma. É a culpa dela. Ela sente que ela é culpada por essa história de amor nunca ter acontecido, por causa da mentira dela e tudo. Nossa! Não que a virada seja tão pavimentada assim, mas os motivos que levaram ela a refazer essa história num livro, aí são pavimentados, sabe? Você entende o trauma. Até pelas outras coisas que ela vai vendo no filme. Ela vai vendo outras cenas de abuso e ela vai entendendo o que é o abuso e aí ela, assim, você entende o que leva ela a querer esse distanciamento. Então você aceita essa virada no final. É triste, mas você aceita. Porque assim, você não tá esperando isso naquele momento. Te pegou desarmado, que nem um pedido de like que eu peço aqui. Peraí, não tá esperando o like agora. Mas já que eu já falei, aí você já deixa logo o like. Ah, eu tô vendo na televisão, deixa o like. Tem um QR Code, se quiser se inscrever no canal, pra você não ter desculpa. Faz assim com o celular. Se inscreveu no canal. E aí que sair vídeo novo, a gente tá ali na home do teu YouTube, tá aparecendo, olha a gaveta e tal. Mas é bom pra gente esse engajamento, você deixar like, você comentar nos nossos vídeos. Você valoriza muito o trabalho que a gente tem aqui nesse canal. É a melhor coisa que você pode fazer pra gente. Além de clicar no link dos nossos anunciantes também. Mas enfim, às vezes o trauma pode ser ligado a uma psicopatia ou... Eu não sei se ele pode gerar uma, mas a gente entende quando isso acontece numa das viradas mais clássicas do cinema, que é a Psicose. Um dos grandes plot twists do cinema, né? Acho que esse aqui é um spoiler que todo mundo já sabe, que tá na cultura pop, mas na época foi um grande choque pras pessoas. Você vê só o vulto da mãe matando todo mundo, meu Deus do céu, o cara tá aqui, a sua mãe tá matando todo mundo, o que tá acontecendo? Quando chega no final, a mãe tá morta, seca, caveirinha, e o assassino é o filho vestido de mãe que acha que é a mãe, e ouve a voz dela. Caralho, que piração! Meu Deus! É uma virada muito doida, ela tá sendo pavimentada ao longo do filme, e é extremamente satisfatória. Ela é tão satisfatória que ela é icônica até hoje. Falando de viradas e plot twists históricos, quando eu fiz o vídeo de filmes que eu queria esquecer pra viver de novo, eu falei de Sexto Sentido. Muita gente reclamou de não ter Os Outros na lista. Os Outros é uma das maiores viradas do cinema também. É um filme que saiu juntinho com Sexto Sentido, então ele sofreu por isso também. Por ele ter uma pegada meio parecida, a virada é parecida, mas é feito de uma outra forma e é também genial, porque ela também tá pavimentada. Os sinais também estavam ali e você meio que não viu, porque é a família da Nicole Kidman e os filhos, e eles estão na casa vendo fantasma. Volta e meia aparece, gente, essa casa tá assombrada, e vai aparecendo manifestação. E ela tá esperando o marido voltar da guerra e de repente o marido volta. É uma cena estranhíssima quando o marido volta. E ele tá meio perdido. Tu fala, caraca. Você sente que... Cara, eu acho que esse cara é um fantasma, mano. Puta, não foi o marido que voltou, foi um fantasma. A mãe vai ficando com raiva. Ela começa a bater em mesa, bate não sei o quê. E aí no final tem a virada. Peraí, essas pessoas não são fantasmas. A Nicole Kidman e os filhos são fantasmas.
Esses vultos que a gente está vendo são as pessoas que estão na casa. Olha como é que parece ser sentido. Eles, na verdade, eles não sabiam que eles estavam mortos. A Nicole Kidman matou os filhos e depois se matou. Ai. E ela tá assombrando essa casa porque ela não entendeu isso. Ela tá ali presa. O espírito dela tá preso ali na casa. Se você rever o filme, você entende o que levou a isso. Tava ali e você não viu, tu falou... Ai, cara, é tão malvado. É uma virada que é chocante. Eu sinto que ela foi enfraquecida porque ela, vamos dizer, literalmente falando, ela é a mesma do Sexto Sentido, mas a construção é outra. E ainda assim, o filme ele tem muito mais cara de filme de fantasma do que o Sexto Sentido, que parece um filme de investigação. Esse não, esse parece um filme de fantasma, você só tava na perspectiva errada. A partir do momento que você teve uma comunicação ali no final, você entende, ih, rapaz, a virada é pro outro lado. Por que eu tô falando de comunicação aqui? Porque isso tem a ver com os dois próximos plot twists que eu vou falar. E o próximo é o plot twist que mais marcou a minha vida. Mais que o Sexto Sentido, mais que os outros, mais que tudo. Que esse é o mais cruel de todos. Esse me traumatizou. O Nevoeiro. É uma história do Stephen King. E puta que pariu, cara, que malvado. Que malvado. Não que esse filme seja um filmão e tal, ele é médio, assim. Mas o final é uma coisa tão avassaladora. Eu tava falando que o trauma gera, às vezes, o plot twist. Esse final gerou o trauma. Esse é um que, se você não viu o filme, mesmo o filme sendo mais ou menos, acho que vale pelo final, vale a pena você pular. Mas se você ficou até aqui, quer tomar esse spoiler, que você tá numa cidade que a névoa cobre tudo. E os bichos bizarros vão atacando as pessoas. Quando vem a névoa, você não sabe o que fazer. Tipo, é morte certa, é morte certa. E quanto mais eles vão entrando na névoa, maiores são os bichos. Tipo, não tem como. Ninguém vai vir salvar. A gente fala, cara, ninguém vai vir salvar, não sei o quê. Todo lance é o cara proteger a família dele, o filho dele, né? No final eles tentam fugir. Acho que a gasolina do carro acaba. Um lance desse assim, eles não conseguem, eles estão no carro. Não tem jeito, eles estão presos. A gente tá ouvindo o som de coisas chegando. O cara não quer que morra de forma angustiante. E aí o cara tem a ideia de matar todo mundo. Todo mundo não passar pela angústia da morte lenta, né? Com bicho sendo devorado e tal. Só que o cara não tem bala pra matar todo mundo. O cara decide matar todo mundo, incluindo o filho dele. Ele mata o próprio filho e se entrega pros monstros. Quando abre o nevoeiro, o som não era dos monstros, era do exército que tava chegando pra salvar todo mundo. E o cara matou o filho dele à toa. Arrepiei. Ai. Esse final... É traumático isso, cara. É muito mal. Porra, Stephen King, vai tomar... Por que não é um plot twist aleatório? Porque é plausível. Em algum momento você pensa, caraca, o exército não vai lutar contra isso? E o exército tava lutando contra isso. Era justamente naquele momento. É malvado, não só por ser no último minuto, mas por todo o esforço que você passou pra chegar até aquele ponto. Você tava quase lá. Você se emociona no final do Senhor dos Anéis, quando o reino se ajoelha pra todo mundo. Por quê? Porque você viu todo o esforço deles até chegar ali, é recompensador. Então você vê todo esse esforço e morrer na praia é muita maldade. É muita maldade. Esse é o final mais malvado que eu consigo imaginar. Entendeu? O que é a falta de comunicação? De repente os caras estão no megafone. Galera, tá chegando! Ou se tivesse um rádio, mas de repente se usasse o megafone, atraía os bichos, todo mundo podia falar. Eu vou dizer assim, pra você fazer um plot twist desses que a pessoa compra, ele é difícil por alguns motivos. Você tem que fazer essa pavimentação no roteiro, do tipo, não é algo inventado, eu já tô falando isso aqui há algum tempo, você que não notou. Você tem que montar isso ao longo do vídeo pra pessoa não entender ainda qual é a sacada, ou a pessoa sempre acha que tá entendendo a sacada, mas ela não tá entendendo. Ela acha que tá, mas não tá. E tem a construção da entrega em si. Tem todo um lance de timing. Tem uns timings que às vezes ficam meio mal feitos. Você bota emoção meio que antes no início da cena demais, você já entende que tá... Por que tá vindo essa emoção? Então, acho que já entendi o que vai acontecer. Eu acho legal quando a música ela vai subir junto com a informação. A música ela não explode logo de cara. É uma música que ela tá seguindo ali, e aí a pessoa fala um negócio, às vezes tem um tum, às vezes nem tem esse tum, fica meio que a música ainda fica calma e depois ela sobe tu. Eita! Não é fácil você achar esse timing. Claro, você tá falando de produção de Hollywood, você tem uma conversa do diretor com o compositor pra acertar o timing, especialmente num momento tão importante do filme desse, eles vão conversar. No caso da gente, por exemplo, que trabalha com YouTube, esse tipo de coisa, felizmente eu tenho Epidemic Sound pra me ajudar. Porque uma coisa que é difícil é você achar uma música certa pra hora certa de um vídeo. Ou de um tema desse. Eu já fiz um vídeo aqui sobre como é que eu construo músicas na edição, de achar o tom certo. Às vezes eu vou desconstruindo a música ali, você sempre tem que mexer muito na edição. Mas toda vez que você edita, é muito difícil você achar a música certa pro momento certo, sabe? Um negócio que, nossa, vai combinar. É perfeito. Não só pelo clima, mas às vezes pela qualidade. Se você for pegar música royalty free pela internet, é tudo meio que uma bosta. Tudo meio parecido. Que a galera todo meio que já tá usando as mesmas músicas, né? Quantas vezes você já ouviu essa música?
São músicas royalty free, todo mundo usa e fica meio que todo mundo igual. Só que no caso da Epidemic Sound, você tem um local que tem grandes produtores musicais. Então as músicas são boas. E eu estou falando isso porque eu uso há anos, desde que eu editava pro Jovem Nerd. Eu ficava nessa busca de tentar achar um banco de músicas bom na internet. E sempre tem essas musiquinhas com um sonzinho de música MIDI. Aquela musiquinha bem... E eu lembro quando eu achei Epidemic Sound, recomendado por outros youtubers grandes assim, eu fui ver, eu falei, caraca, a produção aqui é boa. E eu uso desde então, feliz. E eu vou dizer, eu tenho vontade de voltar no tempo e falar pra mim no passado isso. Porque eu ficava louco procurando trilhas e falar, caraca, vai na Epidemic. Porque assim, é um precinho que tu paga e tu pode usar à vontade. O site inteiro, se você quiser. Se tem uma assinatura ativa, tu pode usar. Música de qualidade. E olha, na época que eu tava querendo recomendar, nem tinha o que tem hoje, né? Hoje o site tá todo em português. Hoje em dia, tá tão molhado que eles estão usando inteligência artificial. Tem um sound match ali. Você sobe um pedaço do seu vídeo e pede pra inteligência artificial te dar uma sugestão de trilha pra aquela cena e ela vai estudando e te dá. Vou te falar, a gente que edita e gasta muito tempo pra escolher a trilha certa, às vezes a gente precisa de um insight. Não necessariamente o sound match pode te dar a dica exata, até porque ele vai te dar várias dicas, mas pode te dar até um caminho. Que às vezes eu tô botando uma trilha e falei, cara, eu não sei que trilha que eu boto pra essa parte aqui, eu fico pedindo sugestão pras outras pessoas aqui na Gaveta Filmes, sabe? Com sound match, eu subo ali e ele vai, vou sugerir essa, tu ouve, caraca, ou vou usar essa, não vou usar essa não, mas gostei dessa ideia aqui, vou pegar uma dessa daqui, mas que tem um clima mais dark, e aí você tem lá o climas das músicas, duração, se tem vocal, se não tem vocal, você pode pegar só uma parte, e isso é muito legal. Você botou uma música assim, cara, eu quero só a guitarra dessa música, eu quero só a percussão disso aqui, só pra fazer alguma coisa na composição da sua música, sei lá. Sabe qual é o melhor? Você pode testar de graça. Então é uma recomendação que eu tô dando pra todo mundo que mexe com redes sociais, editores, produtores de conteúdo, galera de marketing, você trabalha em agências de publicidade, sei lá, preciso de trilha pra sonorizar as minhas produções. Epidemic Sound é a melhor dica sincera que posso dar pra vocês, porque é algo que eu uso há anos e eu recomendo e eu uso pesadamente até hoje. Esse vídeo tá sonorizado com Epidemic Sound, todos os vídeos aqui do canal são sonorizados com Epidemic Sound, seja pra trilha sonora, seja pra efeitos sonoros, Epidemic Sound. Mas às vezes a comunicação é boa, como é o caso do genial filme A Chegada. Esse filme, ele é muito bem feito, muito bem dirigido, editado, atuado, tudo. É um filmaço de ficção científica. Ele tem um ritmo um pouquinho mais lento. Se você não viu esse filme, eu recomendo você pular isso daqui, eu não quero estragar. Você acha que ele vai ter uma virada e ele tem duas viradas, né? Que todo o lance é a comunicação com os alienígenas, como é que a gente vai se comunicar com eles. E você vai vendo o filme, a mulher tá num trauma, tipo, ela passou pelo trauma, perdeu a filha, ela tá vivendo com aquele peso e tal, você tá vendo ela ali. Você tem a primeira virada do filme, que é entender que a comunicação deles transcende o tempo. Ou seja, não é linear. O passado, o futuro, é como se eles estivessem vendo uma coisa só. Mas a grande virada do filme, realmente, é a virada que os editores fizeram com a gente. Porque a filha dela não morreu doente. A filha dela ainda vai morrer doente. Essas imagens que a gente tem dela com a filha dela são no futuro. Isso ainda vai acontecer. E a virada toda é, ela vê, graças a essa comunicação, ela vê o que vai acontecer com ela. Ela vê que ela vai ter uma filha, e a filha vai ter uma doença, e ela vai morrer, e ela decide ter a filha mesmo assim. Eu tô arrepiando de falar... Que pariu. Você entende o quão mais denso ficou o filme com isso? Não é uma pessoa que teve o trauma. O trauma vai vir depois e ela mesmo assim decide ter. Cara, esse filme ganhou uma dimensão muito mais profunda. Por isso que muita gente exalta esse filme. Pelo quão glorioso esse final é, sabe? O filme todo é bem construído, mas esse final ele adiciona uma camada muito poderosa. E aí você vê que é uma enganação no início, a lá, Sexto Sentido, sabe? Que a mãe tá esperando na frente do espírito e você acha que eles estão conversando, mas na verdade não estão. O espírito só tá parado ali na frente dela. Você tá vendo umas cenas que ela tá meio bolada, meio olhando pro nada. Ela tá triste e você assume logo, cara, ela tá triste porque ela perdeu o filho. E não, esse filme é uma aula daquele efeito Kuleshov. A gente que faz edição de vídeo estuda isso. O efeito Kuleshov tem aquela montagem que é clássica. Você tem uma pessoa, a princípio, sem expressão. Se você bota uma imagem e depois volta pra ela, parece que ela está reagindo àquilo ali. Ah, ela tá reagindo àquilo. Agora apareceu uma imagem ruim. Não, ela tá triste com essa imagem, tal, não sei o quê. Mas quem tá fazendo essa associação é você. E a gente consegue isso através da edição. Conforme as imagens vão colocando, você sugere sensações para as pessoas. A Chegada usa o efeito Kuleshov de uma forma totalmente inesperada. Por isso que esse filme é genial. Esse filme é genial. Mas eu sei que se você tá nesse vídeo aqui, você quer ver os grandes plot twists do cinema. Os clássicos. A gente pode ir vindo pelo tempo, assim. Que eu me lembro, assim, dos mais icônicos, fora Psicose, eu diria que o plot twist do Planeta dos Macacos, ele é muito icônico. E ele é icônico porque ele faz sentido. São os astronautas, eles estão no espaço, sei o que, acontece uma coisa, eles caem num planeta desconhecido, e nesse planeta desconhecido, os macacos estão imperando, os seres humanos estão diferentes, estão subjugados, e tu não entende, pra no final você entender que eles estavam no planeta Terra o tempo inteiro,
no futuro. E aí você vê a Estátua da Liberdade enterrada na praia. Ou seja, aquilo é tão no futuro, um futuro distópico pós-apocalíptico, que os macacos evoluíram para um outro lado, os seres humanos viraram aquilo ali que a gente viu, e faz sentido, que aumenta a tua angústia, cara, que bosta! Não vi isso chegando e é genial. Por isso que ele perdura até hoje. Mas você pode falar de um plot twist clássico, que é o de Star Wars. I am your father. Esse tá na cultura pop, pelo amor de Deus, né? Você aprender, depois de quase 2 filmes inteiros passando de Star Wars, Luke Skywalker lutar, até a mão decepada, não sei o que lá, que o Darth Vader é o pai dele. É um plot twist clássico, porque fez sentido nesse filme. Ele imediatamente ficou estranho na trilogia, não vou negar isso, porque você lembra do primeiro filme do Obi-Wan falando, o Darth Vader... He betrayed and murdered your father. E quando ele fala aquilo, você, porra... Não. Nesse filme a construção tá um pouco melhor, é um filme mais bem dirigido, mas a gente sabe que o Jedi, né, ele tem aquele lance, uma conexão mental, meio que uma compreensão melhor das coisas. E aí o Darth Vader fala: Search your feelings, you know it to be true. Você entende que o Jedi consegue entender isso e o Luke Skywalker consegue entender isso. E depois no final ainda tem ele se comunicando lá naquele WhatsApp mental. Luke. Bye. Você entende que é verdade. Porque assim, é tão legal a virada, ela não é muito bem pavimentada, mas você desculpa o George Lucas por isso. Tá, tudo bem. É tão legal que eu desculpo. Só que o George Lucas gostou disso e ele tentou emplacar isso mais vezes. E ele botou de novo, né? Ele fez a Leia também ser irmã dele no terceiro filme. Só que aí você pode falar assim, não, nesse filme aí já tá pavimentado, né? Porque quando o Luke Skywalker sai, ele é a nossa última esperança. O Yoda fala, não. There is another. E aí você, opa! Ele pavimentou a ideia pra Leia ser, mas a Leia, essa já ficou forçada, porque ela, por mais de uma vez, ela ficou numa relação incestuosa, né? Porque no primeiro filme o Luke Skywalker ficou olhando pra ela, deitada. No segundo filme ele beija ela. Tudo bem, ele não sabe, isso daí poderia acontecer, mas se o roteirista sabe, não precisa criar essa situação constrangedora. Essa virada no terceiro filme já não arremessou tão bem. Andando um pouco mais pro futuro, tivemos viradas, plot twists maravilhosos, como o Seven, que eu falei no outro vídeo lá, que esse eu queria esquecer pra poder ver de novo, mas não foi o único plot twist que David Fincher armou pra gente. Ele já fez vários. Aquele filme com o Michael Douglas, The Game, Vidas em Jogo, é isso? Que é um filme que se baseia todo no final, você não sabe se a parada é armada ou é real. A graça do filme é essa, mas esse daí pelo menos você espera que tenha uma virada. A virada é um jogo. Mas é um jogo sádico. Você espera que a pessoa vá se matar. Tem um xizinho esperando onde o cara ia se matar. Ele dá uma certa forçada que assim, porra, essa clarividência aí foi um pouco forçada, mas é legal, é divertido. Mas o legal pra mim são os filmes do David Fincher que você não espera a virada. Clube da Luta. Você não espera a virada do Clube da Luta. Você tá vendo os dois caras criando o Clube da Luta ao ponto que você nota que eles são a mesma pessoa. E o cara tem um transtorno de identidade. E o melhor, faz total sentido com o filme. Que o cara tenha dado esse estalo, que esse daí seja o alter ego dele, seja a imagem que ele projetou, que consegue fazer as coisas que ele não consegue. A edição do filme vai pipocando imagens do Tyler Durden ao longo do filme. É tipo, é um framezinho pro outro e tal. A edição desse filme é meticulosa. You don't know how this feels. O filme vai entregando isso pra você. Quando revela, você... faz sentido. A melhor virada é essa, é quando você para e, porra, faz sentido. E sabe qual é o melhor? Essa não é a primeira vez que o Edward Norton faz isso com a gente. Teve aquele outro filme dele, As Duas Faces de um Crime, com o Richard Gere, que é um filme de julgamento e tal. Nesse é o contrário. Ele tem a dupla personalidade, o Richard Gere acredita e vai e luta pelo cara pra chegar no finalzinho. Não tem nada de dupla personalidade. O cara é só um filho da p... desgraçado que tava fingindo a dupla personalidade. A virada é muito boa e a gente gosta pela raiva e tudo mais. Ela é um pouco inverossímil. Porque assim, se você tem uma pessoa que tá fingindo dupla personalidade, você bota especialistas pra analisar ele, posso estar falando besteira, mas acho que o especialista saca. Então assim, não é lá tão realista, mas a gente gosta pela virada maluca. Yeah, I did get caught though, didn't I? Mas se a gente for falar de plot twist histórico que marcou muitas pessoas, não tem como não falar do Os Suspeitos. Também um filmaço. E a virada desse filme, ela é muito boa, porque ela parece aleatória, mas ela foi pavimentada. Se você olhar de novo, você vê que ela é pavimentada. Porque assim, qual é a virada? Você tem o cara que foi preso lá, que manca, não sei o que lá, e ele começa a contar a história do Kaiser Soze. O Kaiser Soze, não sei o que lá, é uma lenda. E o Kaiser Soze existe ou não existe? Quem é o Kaiser Soze? O assassino, e não sei o que lá, babá. He's supposed to be Turkish. Some say his father was German. Nobody ever believed he was real.
Nobody ever knew him or saw anybody that ever worked directly for him. A virada no final é você ver que o cara tava na mesa de depoimento ali e o cara estava inventando a história toda com informações que estavam na sala, filha da puta. Ele lia um negócio no quadro, aí você vê todos os nomes da história toda que o cara contou, tudo tá ali, e o cara foi amarrando a história toda. Quase parece um final aleatório, mas você lembra o que ele falou antes? The greatest trick the devil ever pulled was convincing the world he didn't exist. E você vê que esse cara é o diabo, esse cara esse cara, ele tá enganando o cara na cara dele. E a gente não nota, o cara não nota, ninguém nota. Depois vai ter aquela cena dele andando, daqui a pouco ele acerta o passe, ele não era nem manco. Fala, nossa, meu Deus do céu! Foi uma jogada de mestre, é um plot twist icônico. Mas se você vier mais ainda pro futuro, tem um plot twist bem recente, que é o do Parasita. O do Parasita, cara, é uma loucura. Que você não imagina. Parece quase o Drink no Inferno, né? Que você acha que você tá vendo um filme de gangsters, de tiroteio, de repente vira um filme de vampiro. Você tá vendo um filme da galera tá se aproveitando dos ricos, invadindo a casa. Aí de repente volta a antiga governanta da casa e ela tá nervosa e tu não entende. De repente, caraca, a mulher entra e tem um bunker dentro da casa, tem um cara vivendo ali dentro por anos. Caralho! É tipo... E o legal é, pavimentou? Pavimentou. Tem lá a luzinha piscando. Porra, essa luzinha tá sempre com defeito. Tem a governanta lá e ela come muito. Fala, caraca, os sinais estão todos ali. Mas é tão doido que você não espera, mas por mais doido que seja, não é um retcon. Ao ponto que começa a subverter o termo parasita. Aí tu fala, cara, então eles são parasitas? E aí depois no final tem mais uma virada. Não, na verdade quem é o parasita? Aí, nossa, esse filme é camadas. Assim, talvez seja uma coisa mais comum na cultura oriental terem viradas inacreditáveis, né? Eu sei que eu tenho que citar nesse vídeo aqui Old Boy. Aí eu tô entrando no segmento de vingança. Você só sabe que o cara foi preso por anos e ele não sabe o que aconteceu e ele sai da cadeia em busca de vingança atrás do cara. Quando você vai ver, o cara armou a vingança de uma forma, porque esse cara antes tinha ferrado com a família dele, tal, não sei o que. Quando você vai ver, o cara armou a vingança e ele fez o cara não só passar a vida, grande parte da vida dele preso, quando ele saiu, fez ele transar com a própria filha. Caralho! E o cara rindo, o cara corta a própria língua. Tipo, é sádico, é maluco, é... Que filme! Beira inverossímil, assim como o The Game e tal, mas assim como a Amy of Father, é tão maluco que tu compra a ideia pela maluquice, tipo a virada dos Jogos Mortais. Esse filme ganhou 7.000 continuações, todas impulsionadas pela virada do primeiro filme. A virada do primeiro filme foi tão inacreditável que pegou, que é o assassino tava na sala o tempo inteiro, era o corpo que tava ali no chão. Fala, meu Deus, é inacreditável, o cara tava ali o tempo inteiro, é incrível, e é inverossímil. Porra, o cara ficou ali aquele tempo todo, sem respirar, sem mexer o corpo. Não, aí vai dar uma desculpa ali, porque foi forçada, mas beleza. E aí ele tem essa motivação, é uma vingança da sociedade, na verdade. O cara é um justiceiro que quer fazer justiça com as próprias mãos, punir as pessoas e tal. Ok, o problema é isso, o problema é que tem gente que compra o barulho, né? Tem gente que vê, tem idiota que vê o filme e vê, isso mesmo, tem que punir, tem que destroçar as pessoas. Esse filme revelou muito psicopata por aí no mundo, né? Enfim, mas pra fechar em algo recente, um diretor que está se provando ser excelente, eu quero falar dos filmes do Jordan Peele. Peele. O Corra, ele tem uma virada, mas ele não é um filme tão baseado na virada assim. É, na verdade, uma grande lobotomia e os caras querem assumir o corpo dos negros. Não é tanta virada, é mais o significado dele que é legal. O segundo filme dele, pra mim, é um filme muito mais centrado na virada, que é o Us. Tem gente que não gostou do filme por causa do conceito dele. Você tem que entrar na maluquice. Existe um submundo de pessoas, das sombras. É um espelho do nosso mundo. Tem aqui em cima, tem as pessoas vivendo, falam diferente e tal. Esse mundo, ele vai acontecendo em paralelo ao nosso mundo. É tipo um mundo bizarro. Então você tem que comprar essa ideia de que existe um mundo bizarro. E você acha que essa é a primeira virada do filme, quando você entende isso, que existe um mundo bizarro que vai acontecendo, e aí esse mundo bizarro resolve tomar o mundo de cima. Mas a grande virada do filme tá nisso? Não tá, né? Não, a grande virada do filme é a personagem da Lupita, que vem das sombras, a Red, que tá com a roupa vermelha, ela era a garota que tava na superfície desde o início. E quando naquela cena que ela vai no parque, elas trocam de lugar, ela prende a garota original lá embaixo e a garota das sombras vive uma vida normal lá em cima.
essa foi uma virada espetacular. Assim, ela tá toda pavimentada. Você tem um momento no início que podia ter feito a troca, você não atentou pra essa possibilidade. Você entende por que ela voltou e tá tentando pegar a vida dela de volta. Ela tá tentando pegar a vida dela de volta. Por isso que tem esse sentimento de vingança. E o filme acaba naquela nota, sabe? Tu vê o filho olhando pra mãe, e a mãe meio boladona. Caralho. Ele pode estar olhando pra mãe boladona, mas assim, meu amigo, você já é filho dela. Você é filho das sombras também. É uma virada inesperada, maravilhosa, bem pavimentada, mas é um filme que você precisa comprar o tom louco dele. Se você não comprar, você simplesmente vai achar o filme ruim. E tudo bem se você compra ou não compra. Às vezes o filme é baseado numa história real e ainda assim, a história não é tão real assim, mas você tem que comprar o barulho. Agora, se você sentiu falta de algum final louco nesse vídeo aqui, alguns finais eu fico legal com a surpresa, alguns são tão icônicos pra mim que eu queria reviver eles. Por isso que eu fiz esse vídeo só pra isso. E aqui, com o plot twist, eu não vou deixar um beijo na sua bunda. Mentira, eu vou.